E aí, segundo ano, tudo bem? Vamos para mais uma aula de gramática. Hoje, seguindo aí a nossa série de morfologia, a gente vai falar hoje sobre o pronome. Então, olha só, nós já falamos do substantivo, artigo, adjetivo e numeral. Hoje, então, seguindo aí o nosso quinto elemento de morfologia, pronome. Eu nunca consigo fazer uma linha reta. Sem perder mais tempo, é uma matéria tranquila, porém tem bastante coisa. Não é tão grande quanto o substantivo, mas ela também tem muita coisa para ser debatida aqui. Então, vamos começar imediatamente. Vejam só, o pronome é a palavra que se usa em lugar de um nome, mais comumente o substantivo, ou a palavra que se refere a esse nome, ou ainda que acompanha esse nome, qualificando esse nome. Vejam só esses casos aqui, gente. Ó, a mulher era muito bonita. Ela morava nos meus sonhos. Depois que eu já li a primeira oração, quando eu leio a segunda, essa palavra aqui, gente, ó, ela fica mais fácil de ser entendida, porque eu já sei que ela se refere à mulher. Isso é o que faz um pronome. É isso, é essa a função do pronome. Olha o segundo elemento. A mulher que morava nos meus sonhos era mesmo bonita. Esse elemento aqui, gente, ó, está também retomando o substantivo mulher. Ah, desisti de fazer no mouse, é muito ruim. Esse elemento aí tá retomando o substantivo mulher também. É um pronome. Vejam só este outro caso. Essa mulher... Vejam só como esse elemento está apresentando o substantivo mulher. Então, neste caso aqui, também temos um pronome agora demonstrativo, né? Ele está demonstrando. Então, vejam só, aí estão as fontes para vocês pesquisarem com mais detalhes. E vamos direto às 6 categorias de pronomes que existem. Existem 6 categorias: pronomes pessoais, possessivos, demonstrativos, indefinidos, relativos e interrogativos, cada um com uma peculiaridade diferente. Vamos começar pelos pessoais. São aqueles que substituem os substantivos, indicando diretamente as pessoas do discurso. São, ó, quem fala ou escreve assume os personagens eu ou nós, primeira pessoa, eu, primeira pessoa do singular, e nós, primeira pessoa do plural. Usa os pronomes tu, vós, você ou vocês para designar a quem se dirige, ou seja, a segunda pessoa. Tu, segunda pessoa do singular, vós, segunda pessoa do plural, você é um pronome também da segunda pessoa do singular e vocês, segunda pessoa do plural. E se dirige a ele, ela, eles ou elas. Todos aí são terceira pessoa. Ele, ela, terceira pessoa do singular, eles, elas, terceira pessoa do plural, beleza? Então é isso. Esses pronomes fazem referência às pessoas do discurso, as pessoas a quem nós nos dirigimos no discurso, com quem nós estamos falando. E os pronomes pessoais também variam de acordo com as funções que eles exercem nas orações. E eles podem ser pronomes pessoais retos ou oblíquos. Maravilha? Vamos primeiramente ao pronome pessoal reto, que é o que nós mais conhecemos. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Ela e elas também no caso. Nós lhe ofertamos flores. Aqui o pronome pessoal reto, nós. Primeira pessoa do plural. E estes são os pronomes pessoais do caso reto, gente. Olha só. Eu, tu, que equivale a você. Ele, ela, terceira pessoa do singular. Nós, primeira pessoa do plural. Vós, que equivale a vocês, segunda pessoa do plural. E eles e elas, terceira pessoa do plural. Ok, gente? Então é isso aí. Seguindo aqui, ó. Nesses pronomes, gente, ó, esses pronomes não costumam ser usados como complementos verbais na língua padrão. O que significa isso? Quando a gente vai usar, vocês ainda vão aprender sobre complementos verbais.
Neste caso, o pronome pessoal reto, ele não pode ser usado como complemento verbal. Não dá para explicar isso muito teoricamente, vamos usar os exemplos. Olha só. Em vez de falar vi ele na rua, que a gramática não reconhece como correto, você tem que falar vi-o na rua. Porque esse pronome pessoal reto aqui, ó, não pode cumprir a função de objeto. O mais adequado é esse tipo de pronome aqui, vi-o na rua. Em vez de falar encontrei ela na praça, você tem que dizer ou escrever encontrei-a na praça. Esse é o mais adequado. Trouxeram eu até aqui. Trouxeram eu. Não. O pronome eu é um pronome pessoal reto. Ele não pode ser complemento verbal do verbo trazer aqui, de nenhum outro verbo. O mais adequado seria trouxeram-me até aqui. Eu não posso usar pronomes pessoais retos para completar verbos. Para isso, existem os pronomes oblíquos, que nós vamos estudar agora. Tá? Antes da gente estudar os oblíquos, tem também uma observação. Atenção, ó. Frequentemente observamos a omissão, ou seja, eu escondo os pronomes pessoais retos em alguns casos, porque eles não precisam aparecer. Olha os exemplos aí, gente. Ó. Fizemos boa viagem. Nessa frase, fizemos boa viagem, eu não preciso usar o nós, porque eu já sei que esse nós está aí presente. Fizemos boa viagem, eu já sei que é nós. Como que eu sei? Porque tem uma desinência verbal aqui, ó. Esse fizemos, esse mos, já me dá a ideia de nós. Então eu não preciso colocar o pronome nós, mas não está errado se você usa. Nós fizemos boa viagem, tá certo? Ou simplesmente fizemos boa viagem, também tá certo. Mesma coisa aqui, ó. Comprei um celular novo. Não preciso usar o pronome eu, porque eu já sei que é a primeira pessoa do singular. Eu, por causa dessa terminação aqui, ó. Ei. Comprei. Eu. Só pode ser primeira pessoa do singular. Agora sim, o pronome pessoal oblíquo. Esse pode ser usado aí como objeto direto. A função dele é essa. Então, olha só. O pronome pessoal do caso oblíquo é aquele que, na sentença, exerce a função de complemento verbal, objeto direto ou indireto. Ofertaram-nos flores. É o mesmo que ofertaram para nós. Então, esse NOS aqui, ó, pronome aqui, é um objeto indireto que vocês ainda vão aprender no futuro. Calma, não precisa se preocupar com objeto direto ou indireto. Apenas entenda que quando eu tenho essa ideia de flexionar pronomes com verbo, eu tenho que usar o pronome pessoal oblíquo. Ofertaram-nos. Em vez de falar ofertaram para nós. Pode usar também, mas a linguagem formal, a norma culta, pede essa forma aí, ofertaram-nos. Mas você pode usar também ofertaram para nós na linguagem popular tranquilamente. E também os pronomes oblíquos sofrem variação de acordo com a acentuação tônica que possuem. Eles podem ser átonos ou tônicos. Atenção, o pronome oblíquo átono é aquele que não é precedido de preposição. O pronome oblíquo átono, ele não pede uma preposição antes. Ele é diferente do pronome oblíquo tônico que pede uma preposição. Cuidado. Olha aí. Ele me deu. Ele me deu um presente. Pronome oblíquo átono. E esses são os pronomes oblíquos átonos que existem em português. Primeira pessoa, me. Segunda pessoa, te. Com e, tá? te. O te é átono. Então, muito cuidado. Terceira pessoa do singular, se, o e a. E o lhe também. Primeira pessoa do plural, nos. Cuidado, é nos, não nós. Se fosse nós, teria acento em cima do o, mas não tem. Neste caso, o oblíquo é nos e o reto é nós. Muito cuidado. Mesma coisa com vos. O pronome oblíquo da segunda pessoa do plural é vos. O pronome pessoal reto da segunda pessoa do singular é vós. Tem acento, é diferente. E a terceira do plural, se, os, as e lhes. Aí vocês podem pausar, dar uma olhada
gravar na mente e vamos seguir. O pronome pessoal oblíquo átono, nesse caso, o lhe é o único pronome oblíquo átono que já se apresenta na forma contraída. Ou seja, houve uma união entre o pronome o ou o pronome a, junto com a preposição a ou para. Por acompanhar diretamente uma preposição, o pronome lhe exerce sempre a função de objeto indireto na oração. Lembrando que o objeto indireto vocês ainda vão estudar. Calma. Então, basta que vocês observem isso. Os pronomes me, te e se e nós, e nos e vos, podem tanto ser objetos diretos como indiretos. E os pronomes o, a, os e as atuam exclusivamente como objetos diretos. É só lembrar do verbo. Pensa no verbo. E aí, gente, algumas coisas podem acontecer. Olha só. Os pronomes o, os, a e as assumem formas especiais depois de certas terminações verbais. Quando aconteceu um verbo na frase e ele pediu um objeto, essas coisas podem acontecer. Veja só, o verbo fazer com o pronome o, filo, dependendo do tempo verbal. Fazeis o, fazei-lo, dizer a, dizê-la. Você vai ter que fazer essa adequação, essa flexão do pronome para se adequar à forma verbal. Isso acontece muito na língua portuguesa. E quando o verbo termina em um som nasal, o pronome assume as formas no, nos, na e nas. Viram fulano, viram no. Repõe os, repõe-nos. Retém a, retém na. Tem as, tem nas. Esse som de N entra aqui na junção do pronome com o verbo para facilitar aí a flexão do pronome e a fusão dele com esse verbo. Ok, gente? Muita atenção nesses casos em que você precisa unir o pronome a um verbo. Isso aqui também é um outro assunto que a gente vai estudar mais para frente, que é a colocação pronominal. Então, se vocês não entenderam essa parte, não se preocupa, porque tem muito mais regra e lá na frente a gente vai aprender um pouco mais detalhado como funciona aí essa junção. Ok, gente? Aqui tem 2 pontos aqui e aqui tem um sinal de igual. Só ignorar, tá? Agora, o pronome pessoal oblíquo tônico são aqueles pronomes que vêm sempre precedidos de preposição, gente. Olha só. Sempre precedidos por preposições. Esses são os tônicos. Em geral, as preposições são essas aqui, ó. A, para, de e a preposição com. Por esse motivo, os pronomes tônicos exercem a função de objeto indireto da oração, sempre. Porque eles vêm com preposição. E se tem preposição envolvida nesse objeto, ele vai ser indireto. Vejam só, estes são os pronomes oblíquos tônicos. Mim, comigo. Ti, contigo. Ele, ela. Nesse caso, é o mesmo pronome pessoal reto do pronome oblíquo, ele, ela. Primeira pessoa do plural, nós. Nós, conosco. E a segunda do plural, vós, convosco. E a terceira, eles e elas. Olha aí. As únicas formas próprias do pronome tônico são a primeira, mim, e a segunda pessoa, ti. As demais é só repetir a forma do pronome pessoal reto, como a gente observou no quadro anterior. As preposições essenciais introduzem sempre pronomes pessoais do caso oblíquo e nunca pronomes do caso reto. Na língua formal, os pronomes costumam ser usados dessa forma. Olha aí. Não há mais nada entre mim e ti. Gente, o correto é esse. Não há mais nada entre mim e ti. Por quê? Eu estou usando uma preposição, ó. A preposição, essa palavra entre, é uma preposição. E como a gente acabou de ler, as preposições essenciais introduzem sempre pronomes pessoais do caso oblíquo e nunca pronomes do caso reto. Isso é regra. Então tá errado quando você fala. Não há mais nada entre eu e ti, entre eu e você. Tá errado. A palavra entre é uma preposição. Ela não pode trazer um pronome reto. Eu, tu, ele, ela, eles, elas. Não pode.
Preposições sempre vão trazer pronomes oblíquos. Então, o correto é: não há mais nada entre mim e você. Ou mim e ti. Tudo bem? Entre eu e você, não tem nada a ver? Tá errado. Entre mim e você, entre mim e ti, não tem nada a ver. Sempre pronome oblíquo. Não se comprovou qualquer ligação entre ti e ela. Entre ti e ela, e não entre tu e ela. Cuidado. Não há nenhuma acusação contra mim, que é o correto. Está errado quando você diz ou escreve não há nenhuma acusação contra eu. Isso não pode. Beleza? Não vá sem mim. Ó, preposições, gente. Tudo isso aqui é preposição, ó. Sem, contra e entre. Então, depois dessas palavrinhas, sempre vai haver um pronome oblíquo, quando for o caso de usar pronome, tá? Vai ser um pronome oblíquo e nunca um pronome reto. Tudo bem, gente? Seguindo aqui, ó. Há algumas construções em que a preposição, apesar de surgir antes de um pronome, serve para introduzir uma oração cujo verbo está no infinitivo. Nesses casos, o verbo pode ter sujeito expresso. Se esse sujeito for um pronome, deverá ser do caso reto. Vamos ver no exemplo, na prática. Olha só. Trouxeram vários vestidos para eu experimentar. O que significa? Esse eu, aqui, gente, ó, ele tá certo, porque ele é o sujeito desse verbo aqui, ó. Sabe aquela expressão que a gente já ouviu muito aí? Que mim não conjuga verbo? Ah, você falou que a preposição sempre pede um pronome oblíquo. Tá aqui uma preposição para. Só que, se depois desse pronome vier um verbo, e esse verbo for praticado por esse pronome, o verbo ganha. Então, o verbo vai pedir um pronome reto. Então, o correto é esse, ó. Trouxeram vários vestidos para eu experimentar. E não trouxeram vários vestidos para mim experimentar. Tá errado. Porque mim não conjuga verbo, como você já ouviu muito. Para mim, só seria correto se depois não tivesse um verbo aqui, ó, no final. Se fosse uma frase assim, ó, trouxeram vários vestidos para mim. Acabou aí. Então, presente para mim. Acabou. Preposição para vai pedir um pronome oblíquo, mim. Neste caso, primeira pessoa. Oblíquo tônico, né? Mim. Mas, neste caso aí, eu tenho um verbo na sequência. E esse verbo, ele precisa de um sujeito. E esse sujeito sou eu. Então, o verbo ganha. E verbo só pode ser conjugado pelos pronomes pessoais retos. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas, você, vocês. Ok? Então, neste caso, o correto é para eu experimentar e não para mim experimentar. Não vá sem eu mandar. Vocês não podem sair sem eu mandar. Muito bem, ó. Preposição. Porém, eu tenho um pronome aqui, ó, que aparece porque depois eu tenho um verbo. Tá vendo? Mandar. Então, é o pronome reto. Eu mandar. Mais um exemplo aqui de improviso. Mãe, me dá R$5 para mim comprar pão. Olha só. Me dá R$5 para mim comprar pão. Está errado. Eu tenho a preposição para, beleza. Só que depois desse pronome mim, tem um verbo comprar. Então, esse verbo comprar, ele precisa de um sujeito. Quem é esse sujeito? Eu mesmo vou comprar o pão. Então, neste caso, eu não posso usar o mim. Mãe, me dá R$5 para eu comprar pão. Tudo bem? Para eu comprar. Se depois não tivesse verbo nenhum, seria para mim. Mãe, me dá R$5 para mim. Acabou aí. Cuidado. Se tem alguma vírgula também depois, aí é o mim mesmo. Ela isola essa comunicação entre o pronome e o verbo, tá bom? Muito bem. A combinação da preposição com alguns pronomes originou as formas especiais comigo, contigo e consigo. Esse consigo não é de conseguir, é consigo mesmo. Você com você mesmo, consigo mesmo. Conosco e convosco. Tais pronomes oblíquos tônicos frequentemente exercem a função de adjunto adverbial de companhia.
Isso a gente vai estudar mais para frente. O que é o adjunto adverbial? Vamos estudar mais para frente. Olha aí. Ele carregava o documento consigo. Ele mesmo carregava com ele mesmo. As formas conosco e convosco são substituídas por com nós e também com vós, quando os pronomes pessoais são reforçados por palavras como outros, mesmos, próprios, todos, ambos ou algum numeral, que a gente estudou na aula passada. Você terá de viajar com nós todos, e não conosco todos. Estranho? Você terá de viajar com nós todos. Ele disse que iria com nós 3, e não conosco 3. Tá errado. Com nós 3. Só é com nós 3 porque tem essas palavrinhas aqui, gente, ó. Todos, e tem um numeral aqui depois. Se não tivesse essas palavrinhas, ó, se não tivesse todos e 3, seria você terá de viajar conosco. E a outra. Ele disse que iria conosco. Ou com a gente, né? Vocês usam. Cuidado, a gente é separado. A, espaço, gente. Maravilha? Pronomes reflexivos são aqueles pronomes em que o sujeito pratica a ação do verbo e essa ação também cai sobre o próprio sujeito. Ele pratica e também, ao mesmo tempo, recebe a ação. Olha aí. Eu não me orgulho disso, usando os pronomes da primeira pessoa. Me e mim. Eu não me orgulho disso. Eu mesmo me orgulho. Olhei para mim mesmo no espelho e não gostei do que vi. Segunda pessoa do plural. Assim tu te prejudicas. Eu uso aí também o pronome reflexivo. Te. Pronome átono, oblíquo átono. E aqui eu uso o oblíquo tônico. Conhece a ti mesmo. Ó, terceira pessoa do singular. Se consigo. Guilherme já se preparou. O pronome reflete para o próprio sujeito. Ele preparou a si mesmo, no caso. E ela deu a si mesma um presente. Pronomes reflexivos são aqueles que vão e voltam para o próprio sujeito, tá bom? Cuidado. Antônio conversou consigo mesmo, vai e volta. A ação verbal vai ser praticada pelo sujeito e volta para ele mesmo receber essa ação. Ok? Isso é reflexão. Pensa no espelho. O espelho reflete. Então, a imagem vai e volta para os seus olhos. O verbo também, o que gera ali um pronome reflexivo, vem de reflexo do espelho, lembra disso. Primeira pessoa do plural, nós lavamos-nos, nós nos lavamos no rio. Segunda pessoa do plural, vós vos beneficiastes com esta conquista. Esse tom de linguagem você hoje só vai encontrar na Bíblia, por exemplo, né? No dia a dia não existe mais, é quase impossível, é quase inexistente esse tipo de linguagem no dia a dia. É mais na Bíblia, no texto da lei, entre outros casos específicos. Terceira pessoa do plural, se consigo. Eles se conheceram, eles mesmos praticaram a ação de conhecer a si próprios. Ok? Eles deram a si um dia de folga. Pronomes de tratamento, você com certeza já ouviu falar desses pronomes aqui, olha só. Vou deixar essa tabela para vocês, dos pronomes de tratamento mais famosos. Aqui no meio nós temos uma representação de abreviaturas deles, como que eles devem ser abreviados, tá aqui. E aqui, gente, no lado direito, o foco, para quem esses pronomes devem ser utilizados. Em que casos esses pronomes de tratamento que estão aí na esquerda devem ser utilizados. Vocês podem ver, pausar, dar uma olhada aí. Vai que um dia uma prova cai, uma questão com um pronome de tratamento, e você não lembra, vossa magnificência é usado para reitores de universidades. Alguns concursos públicos e vestibulares gostam de fazer uma pegadinha como essa. E aí não tem jeito, é mais memorizar mesmo. Quando for o caso, né, de ter que estudar para uma prova, tá bom? Pronomes possessivos, palavras que indicam uma pessoa que é possuidora de um elemento. Tem essa posse sobre um elemento.
é dono de alguma coisa. Então, olha só. E também acrescentam, o que eu falei, dão uma ideia de posse. Uma coisa que é possuída por alguém. Esse caderno é meu. Tá aqui, ó. Primeira pessoa do singular, meu. E aí a tabela de pronomes possessivos para vocês, vejam só. Aí tem os 3 primeiros elementos são das 3 pessoas do singular. Eu, tu, ele e ela. Tá? Primeira, segunda e terceira pessoa do singular. Meu, minha, meus, minhas, teu, tua, teus, tuas, seus, suas, seus, suas. E os 3 últimos da primeira, segunda e terceira pessoas do plural. Nosso, nossa, nossos, nossas, vosso, vossa, vossos, vossas. Seus, suas, seus, suas. Repete ali a terceira do singular. Beleza, gente? Podem pausar, dar uma olhada na tabela. Vamos seguir. Atenção, gente, ó. O pronome seu, ele deixa de ser possessivo quando ele vier como um resultado ali de uma transformação da palavra senhor, por exemplo. Ah, muito obrigado, seu José. Ou seu Carlos, o seu Agnaldo, seu João, seu José. Sabe quando a gente trata senhores mais velhos com essa palavrinha, seu, sua, seus, suas? Nesse caso, eles não são pronomes possessivos, são de tratamento. Eles pegam senhor e transformam, vira seu. Beleza? Vira pronome de tratamento. Os pronomes possessivos nem sempre indicam posse. Eles podem ter outra situação. Por exemplo, indicar uma afetividade, uma intimidade com alguém. Não faça isso, minha filha. Esse minha não necessariamente significa agora possessivo. É apenas um pronomezinho de tratamento, nesse caso também. Minha filha não significa que ela é realmente sua filha, sua posse, no caso. O pronome também pode ser usado para indicar uma quantidade aproximada, um cálculo mais ou menos ali que foi feito. Ele já deve ter seus 40 anos. Quando eu não sei a quantidade exata, eu uso essa expressão e esse pronome seus deixa de ser possessivo. É apenas ali um elemento de estimativa, mais ou menos. Em frases onde se usam pronomes de tratamento, o pronome possessivo fica sempre na terceira pessoa. Olha aí. Vossa Excelência trouxe sua mensagem. Neste caso, mesmo que quem está falando essa frase se dirija à autoridade, seria uma segunda pessoa, mas se o pronome de tratamento estiver sendo usado, você sempre vai manter o possessivo na terceira pessoa. Muita atenção. Se for o caso de utilizar, tá, gente? E, referindo-se a mais de um substantivo, o possessivo concorda com o que estiver mais perto dele. Trouxe-me seus livros e anotações. Seus está no plural, porque temos aqui 2 elementos, ó, livros e anotações. Por isso está no plural. Beleza? Em algumas construções, os pronomes pessoais oblíquos átonos assumem valor de possessivo. Olha só, gente. Vou seguir-lhe os passos. Esse lhe seria um pronome oblíquo átono. Mas nessa frase, ele dá a ideia de possessivo. Vou seguir seus passos, os passos dele, tá? Só uma observaçãozinha. Alguns pronomes demonstrativos são utilizados para explicitar a posição de uma certa palavra em relação a outras ou a um contexto. Vejam só, gente. É muito importante isso aqui. Quando você usa este ou esse, o este está mais perto, esse está mais longe e aquele está mais longe ainda. Compro este carro, o carro que está aqui comigo, está perto de mim. Compro esse carro, o carro que está aí perto com quem eu estou falando, segunda pessoa. Compro aquele carro, estou falando com alguém, o carro está longe, aquele carro. Muita atenção. E também no tempo. Este ano está sendo bom nada, está sendo horrível para nós, né? Vou mudar aqui a frase. Está sendo um ano horrível. Este ano, o ano de agora, 2020. Esse ano que passou foi razoável. Ou seja, um ano que já foi, mas não está tão longe.
esse ano. Bom, aquele ano foi terrível. Agora já estamos falando de um ano muito longe, que ficou muito para trás. Ok? E também, gente, esses são os pronomes ali que podem variar ou não. Os variáveis são este, esta, esse, essa, aquele, aquela, que podem ir todos para o plural. Estes, estas, esses, essas, aqueles, aquelas. Todos esses podem ir para o plural, ficar no singular, podem ir para o masculino e podem ir para o feminino. Agora existem alguns que não variam, nem de gênero, nem de número. Esses aqui, ó, nunca mudam, gente, ó. Isto, isso, aquilo. Sempre vai ser dessa forma. Não tem singular, nem plural, nem masculino, nem feminino. São gênero neutro. O, a, os, as, quando estiverem antes do pronome que e puderem ser substituídos por aquele, aquela e aquilo, também são pronomes demonstrativos. Vejam só. Não ouvi o que ele disse. É o mesmo que dizer não ouvi aquilo que ele disse. Então, nesse caso, esse pronomezinho aqui, ó, vira também demonstrativo. Ele não está na família dos demonstrativos que a gente viu, mas quando ele é usado assim, quando você conseguir substituir por aquilo, ele também é demonstrativo, esse o. Essa rua não é a que te indiquei. Mesma coisa, se puder ser substituído por aquela, esse azinho aqui, também é demonstrativo. Muito cuidado. Quando você vê uma tabela de pronomes demonstrativos e você acha que só eles existem, não tem nenhum outro, não, tem algumas situações em que outros pronomes também podem assumir o valor de demonstrativos. Mesmo e mesma são pronomes demonstrativos. Olha só, estas são as mesmas pessoas que o procuraram ontem. Neste caso, mesmas também é demonstrativo. Próprio, própria. Neste caso, próprio é um pronome demonstrativo porque, vejam só a construção da frase, os próprios alunos resolveram o problema. Há uma demonstração de quem é esse agente de resolver o problema. Os próprios. Isso é um pronome demonstrativo também. Semelhante, não compre semelhante livro. É o que a mãe do Kiko falava. Não se junte com semelhante gentalha. Então, esse semelhante aí está assumindo o papel de um pronome demonstrativo. Tal e tais são pronomes demonstrativos também. Tal era a solução para o problema. Maravilha? Agora, uma coisa importante. O uso de este, ele, esse, este e aquele. Atenção. Olha só essa frase. O deputado e o vereador eram amigos íntimos. Aquele casado e este solteiro. Ou pode ser este solteiro ou aquele casado. Vejam só. Aquele. Quem é o aquele? O aquele sempre é aquele que está mais longe, que é o deputado. Por isso que eu uso aquele. Este sempre vai ser o que está por último, mais perto. Que no caso é o vereador. Eu posso usar esse recurso também, para vocês verem como que é no caso de uma redação também, por exemplo, né? E assim vai, eu posso colocar na ordem que eu quiser, só que eu não posso esquecer disso. O aquele ou aquela vai citar o elemento que ficou mais longe, o primeiro que eu citei. E o este, ou esta, ou estes, estas, vão citar o elemento que ficou por último, que é o mais perto, beleza? O pronome demonstrativo tal pode ter uma conotação irônica. A menina foi a tal que ameaçou o professor. Uma pergunta, né? Aqui é uma ironia. Então, mas também pode ser, mesmo ironia, é um pronome demonstrativo, ok? Pode ocorrer a contração das preposições a, de, em, com o pronome demonstrativo, resultando nessas formas aqui, gente, olha só. Quando eu coloco a preposição a junto com aquele, vira esse aquele aqui, ó, com crase, porque eu juntei a preposição a junto com aquele, ou aquela, ou aquilo, ou aquelas, aqueles. Juntei a preposição de com este, então virou deste. Juntei com esta, desta. De mais isso, disso. Em mais isso, nisso. E por aí vai. Tem várias formas de se juntar essas preposições. Então, observem. Não acreditei no que estava vendo. Não acreditei em mais aquilo. Naquilo. Posso também utilizar naquilo.
Cuidado. Eles também vão ser pronomes demonstrativos, se juntando às preposições. Pronomes indefinidos são palavras que se referem à terceira pessoa do discurso, dando-lhe sentido vago, mais ou menos, impreciso ou expressando quantidade indeterminada. Vejam só, alguém entrou no jardim e destruiu as mudas recém-plantadas. Esse pronome, ele é usado quando eu não sei quem é. Eu não sei quem é o sujeito. Por isso que é um pronome indefinido. Então, olha aí. E esses pronomes indefinidos, eles podem ter a situação de cumprir o papel de substantivos. E os mais comuns são esses aqui, gente, ó. Algo, alguém, fulano, cicrano, beltrano, nada, ninguém, outrem, quem, tudo. Tudo isso aqui é pronome indefinido, porque não me dá uma definição desse sujeito, desse elemento. Algo o incomoda, eu não sei o que está incomodando. Alguma coisa, alguma, algum, nenhum. Quem avisa, amigo é. Não estou definindo quem é o sujeito. Maravilha, gente, ó. E os pronomes indefinidos cumprindo o papel de adjetivos. Qualificam um ser expresso na frase, conferindo-lhe a noção de quantidade aproximada. São eles, ó. Cada, certo, certa, certos, certas. Cada povo tem seus costumes. Certas pessoas exercem várias profissões. São pronomes indefinidos adjetivos. Não precisa se preocupar com os nomes, não é para decorar o nome deles, tá? É para entender o funcionamento apenas, tá bom, gente? E, atenção, uma informação aqui, ó. Estes pronomes aqui, ó, alguns momentos eles são pronomes indefinidos substantivos e em outros momentos eles são pronomes indefinidos adjetivos. Isso depende muito da frase. Então, olha só. Poucos vieram para o passeio. Essa primeira frase me dá aí a ideia de que poucos está cumprindo o papel de um substantivo. Ele é um sujeito, está agindo aí na frase. Então, esse poucos deixa momentaneamente de ser um pronome e vira um substantivo. Como um substantivo, mas ele originalmente é um pronome. Na frase de baixo, poucos alunos vieram para o passeio. Agora, o pronome poucos está agindo como se fosse um adjetivo, está caracterizando alunos. Então, esse poucos embaixo aqui, esse poucos de baixo, cumpre o papel de um adjetivo. E o poucos de cima cumpre o papel de um substantivo, porque ele mesmo já cumpre a ação de vir. Beleza? Os pronomes indefinidos podem ser divididos em variáveis e invariáveis. Eu não sei se dá para ver aqui, mas aqui está escrito variáveis e aqui está escrito invariáveis. Ficou meio claro aí, tá, gente? Tá aí a tabelinha para vocês darem uma olhada. Essa tabela aí não tem muito o que falar dela. Tá aí todos os pronomes indefinidos divididos em suas categorias de variáveis ou invariáveis, singular, plural, masculino e feminino. E vocês apenas olham e entendam aí a relação deles. Qual tem masculino, qual tem feminino, qual que não muda nunca e qual que vai para o plural e singular. Ok? Pronomes relativos são aqueles que representam nomes já mencionados anteriormente e com os quais se relacionam e introduzem orações subordinadas. Essas orações subordinadas vocês não precisam se preocupar por enquanto. São os famosos pronomes que, qual, o qual, a qual, os quais e as quais. Vejam só esse exemplo. O racismo é um sistema que. Esse que, gente, afirma a superioridade de um grupo racial sobre outros. Ou seja, esse que aqui, ó, ele volta para sistema. E sistema, por sua vez, é racismo. Ele relaciona as duas coisas. Maravilha? Não sei o que você está querendo dizer. Esse que aqui embaixo faz uma relação com esse outro pronome aqui. Tudo bem, gente? Às vezes, o antecedente do pronome relativo não vem expresso. Por exemplo, eu não tenho nada aqui, ó. Mas esse pronome já me diz aqui alguma coisa. Alguém que casa, quer casa. Quem casa, quer casa. Não sei quem.
mas esse pronome me diz que alguém quer a casa. Aqui está a tabela de pronomes relativos para vocês. Tá aí no masculino, feminino, os variáveis e os invariáveis. Basta que vocês olhem e usem à vontade. Atenção. Os exemplos aqui, vejam só. Eu não vou ler todos, tá? Vocês podem pausar o vídeo, mas aqui exatamente mostra o seguinte, ó. Esses que estão destacados aqui podem ser substituídos pelos que estão entre parênteses. Só dá uma olhada aí, ó. Leiam com atenção. Vamos seguir. O qual, os quais, as quais e a qual são exclusivamente pronomes relativos. Por isso, são utilizados didaticamente para verificar se palavras como que, quem, onde, que podem ter várias classificações, são pronomes relativos. Olha só, gente. Regressando de São Paulo, visitei o sítio de minha tia, o qual me deixou encantado. Nesse caso, tem que ser o qual, porque se eu uso o que, a frase vai ficar ambígua. Visitei o sítio de minha tia, que me deixou encantado. Se eu uso o que, eu não sei se foi o sítio que me deixou encantado ou foi se minha tia me deixou encantado. Então, nesse caso, tem que ser o qual. Essas são as conclusões sobre as quais pairam muitas dúvidas. Muito bem. O relativo que, às vezes, equivale a o que, coisa que. Vejam aí o exemplo para vocês verificarem na prática. E atenção, os pronomes relativos podem vir precedidos de preposição de acordo com a regência do verbo que está na oração. Está aí o exemplo, olha só. Havia condições com que não concordávamos, com as quais não concordávamos. Quem concorda, concorda com alguma coisa. Então, esse verbo, concordar, vai pedir a preposição com. Mesma coisa ali, havia condições de que desconfiávamos. Quem desconfia, desconfia de. Por isso pediu a preposição de, o verbo desconfiar. Tudo bem? Seguindo aqui, ó. Pronome cujo, que gera muita dúvida para vocês. O pronome cujo, cuja, cujos, cujas, não concorda com o seu antecedente, mas com o consequente, o que vem depois dele. Equivale ao mesmo que do qual, da qual, dos quais e das quais. Tá aí para você aprender de uma vez por todas a usar o pronome cujo, cuja. Este é o caderno cujas folhas estão rasgadas. É o mesmo que este é o caderno, as folhas do qual estão rasgadas. Tá vendo? Eu posso trocar por do qual e o sentido prevalece. Cujas fica mais formal. Quanto é pronome relativo quando tem por antecedente um pronome indefinido, tanto ou outras variações. Eu fiz tantos quantos foram necessários. Cuidado. O pronome quem refere-se a pessoas e vem sempre precedido de preposição. É um professor a quem devemos muito. Não é um professor quem devemos muito. Tá errado. Precisa da preposição a. Beleza? Onde, como pronome relativo, sempre possui antecedente e só pode ser utilizado quando eu estiver usando para falar de um lugar. Se não for de um lugar, você não usa onde. A casa onde morava foi assaltada. Em vez de falar a casa que morava foi assaltada. A casa onde morava. Beleza? E na indicação de tempo, deve-se empregar quando em vez de que. Em vez de em que. Sinto saudades da época em que morávamos no interior. Não, se eu estou falando de tempo, eu tenho que usar quando. Sinto saudades da época quando morávamos no interior. Pronomes relativos também podem ser utilizados como pronomes relativos às palavras como, significando pelo qual. Não me parece correto o modo como você agiu semana passada. Pelo qual. Ou quando, significando em que. Bons eram os tempos quando podíamos jogar videogame. Em que podíamos jogar videogame. E os pronomes relativos permitem reunir duas orações numa só frase. Vejam só a frase 1. Futebol é um esporte. Frase 2. O povo gosta muito desse esporte. Só os pronomes relativos e algumas conjunções que nós vamos estudar ainda mais para frente têm o poder de juntar essas duas frases numa só. O futebol é um esporte de que o povo gosta muito. Eu juntei as duas frases,
utilizando pronomes relativos. Maravilha? Numa série de orações adjetivas coordenadas, pode ocorrer a elipse. O que é isso? Quando eu escondo esse que, eu não preciso ficar repetindo ele várias vezes. Ele pode ser escondido porque eu já entendi a ideia. A sala estava cheia de gente que conversava, ria, fumava. Não preciso ficar repetindo esse que ria, que fumava, que fazia isso, que fazia aquilo. Isso prejudica o texto. E, por último, eu acho, é o último, pronomes interrogativos. São usados na formulação de perguntas, sejam elas diretas ou indiretas. Assim como os pronomes indefinidos, eles se referem à terceira pessoa do discurso, singular ou plural, de modo vago, impreciso. Olha só. Que, quem, qual, o que, como, onde, porquê, todos eles são pronomes interrogativos, ou seja, pronomes que fazem perguntas, tá, gente? Quem fez o almoço? Diga-me quem fez o almoço. São duas perguntas iguais, só que uma é direta e a outra é indireta. Qual das bonecas você prefere? Não sei qual das bonecas você prefere. Quantos passageiros desembarcaram? Questão direta, pergunta direta. Pergunte quantos passageiros desembarcaram. Também estou usando o pronome interrogativo porque há uma pergunta indireta aqui. Beleza, gente? Então é isso. Encerramos aqui a matéria do pronome. A gente viu que é uma matéria extensa, tem muita coisa para a gente assimilar, mas é um conteúdo tranquilo. Acho que não há grandes segredos aqui. Cada um desses tipos de pronomes tem sua determinada função na língua portuguesa, beleza? A aula de hoje foi essa, a gente se vê então na próxima aula de morfologia, gramática para o segundo ano, e na próxima aula a gente vai falar de verbos. O verbo também é uma matéria, tem bastante coisa, mas a gente vai conseguir fechar de uma vez. Tá bom, gente? Manda sua dúvida aí se ficou alguma dúvida e a gente vai responder na medida do possível. Vejo vocês na próxima aula, um beijo e até lá!